Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Psicografado pela escritora da espiritualidade Sônia Lopes, história ditada pelo espírito de Pierre Alexander. Meu pai era francês e minha mãe brasileira. Mamãe era doméstica em um lar muito rico, mas rico só de dinheiro. Os patrões, em cada viagem, levavam mamãe com eles, e foi numa dessas viagens que ela conheceu meu pai. A família não permitiu ele assumir mamãe, e eu, pelas diferenças sociais. Vivi até os 7 anos na França e retornamos para o Brasil. Mamãe, além de ser linda e amável comigo, me ensinou valores e respeito. Quando eu estava com 15 anos, mamãe se casou e o seu novo marido era um homem respeitável e me tratava muito bem. Em um domingo de verão, fomos conhecer os parentes do marido de mamãe. Um pessoal alegre, falante e querido que nos receberam muito bem. Quando vi aquela moça de nome Marinês, minha vida teve novo sentido. Saber que ela existia me trouxe paz. Tínhamos a mesma idade e eu sentia que já a conhecia. Quando voltamos para casa, perguntei para o meu padrasto, que gentilmente me respondeu: Marinês é filha adotiva de minha irmã. Perguntei: ela é órfã? Não, ela tem pais biológicos, mas eles não a quiseram. Como pode não querer um filho? Mamãe respondeu: não devemos julgar, pois não sabemos as razões para esse tal ato. Marinês não saía dos meus pensamentos. Passou o tempo e fui vê-la novamente e disse a ela: o meu coração fica em paz perto de você. Você tem domínio sobre mim. Ela respondeu: não sou dominadora e nem quero ser. Essa conexão entre nós vem de muitas vidas. Como assim, muitas vidas? Não sei nada sobre isso e tenho medo de saber. É pecado. Marinês sorriu e disse: ter conhecimento não é pecado. Não sei não, tenho medo. Ela respondeu: quando não permitimos ter conhecimento, nos tornamos prisioneiros das críticas. Como assim? Ela respondeu: desde que nasci, já nos primeiros anos, via muitos espíritos. Eu perguntei a ela, assustado: gente morta? Ela sorriu e respondeu: a morte é só uma passagem do mundo de encarnado para o mundo espiritual. Marinês continuou: eu e você nos conhecíamos. Como você pode ter certeza? Ela me perguntou: você acredita em Deus? Você acredita que Deus é um espírito? Sim, eu acredito. Marinês, tão jovem e tão sábia, respondeu: somos a criação desse Deus que é espírito, que criou todo o universo, onde há milhares de moradores celestiais. Eu, assustado, perguntei: sério? Como eu não vejo isso? E passamos a tarde toda conversando sobre o assunto, que para mim era novidade, e eu não acreditava muito. Mas como eu estava apaixonado por ela, eu queria vê-la
Então, pedia para ela falar sobre o assunto. Na verdade, eu queria pedir ela em namoro, mas ela sempre fugia do assunto e explicava. Nós não nos encontramos por acaso. Existe um porquê, mas isso não significa que vamos namorar. Por que não? Você não gosta de mim? Sim, já te amei em muitas vidas. Você sempre teve dificuldades em ser fiel. Como sabe disso? Bem, nós não reencarnamos para cair nos mesmos erros. Eu não sou uma pessoa comum. Quero dizer, a mediunidade que possuo me permite enxergar além do corpo físico. Vejo seu espírito e, através disso, vejo as nossas vivências. Eu fiquei bravo e disse a ela: penso que você é uma louca com essa conversa sem nexo. Ela respondeu: são poucas as pessoas que me compreendem. Por essa razão, lhe digo, não sou uma pessoa comum. Ao mesmo tempo que sofro por ver tantos espíritos sofredores, sinto que preciso ajudá-los, que é a minha missão. Eu disse a ela: esqueça essa bobagem de missão e vamos namorar. Eu gosto de você. E ela respondeu: se você gostasse de mim, não pediria para esquecer a minha missão. Saiba que escolhi essa vida antes de reencarnar. Eu fiquei irritado e fui embora. Pensei, ela não é a única moça bonita. E fui conhecer outras. Comecei a namorar, mas não esqueci a Marinês. Em 1 ano de namoro, ela já sonhava com o casamento. Eu nem pensava nisso. Na verdade, eu não a amava, mas estava tão envolvido com ela e a família que não sabia como me desligar daquele relacionamento. Em um sábado, saí com os amigos e fui apresentado a Estela. Era linda. Me envolvi com ela e fui levando a vida com as duas. Mas não as amava. Gostava, mas não para casar. O vazio que sentia continuava. Algumas vezes tentei conversar com a Marinês, falar do meu amor por ela. Mas ela, como sempre, me dava respostas que eu não queria ouvir. Me falava: reencarnamos para reparar erros de vidas passadas e não cair novamente nos mesmos erros. E é o que você está fazendo, enganando as 2 mulheres que sonham em se casar com você. Como você sabe disso? Eu não as amo. Amo você. Ela me respondeu: não, você não ama nem a você mesmo, pois essas tuas atitudes vão lhes trazer aborrecimento. E Marinês estava certa. As 2 namoradas ficaram grávidas e eu as abandonei. Fiz elas sofrerem muito, dizendo a elas que o filho não era meu. Fugi das minhas responsabilidades. E como era difícil mudar o que eu era. Já estava com 25 anos e não esqueci Marinês. Porque a amo tanto. Ela nunca deixou sequer eu segurar na sua mão. Sou tão infeliz. Onde vou encontrar felicidade? Eu era bem-sucedido no trabalho, mas a vida sentimental estava em desequilíbrio. Os anos se passaram. Procurei por Marinês e a encontrei em uma casa espírita. Eu sempre tive muito preconceito sobre essa religião, ou qualquer outra, que não fosse a minha, mas precisava vê-la e conversar com ela. Fiz um esforço e fui até o local. O lugar era uma casa com jardim,
Uma árvore enorme, com bancos embaixo e crianças que brincavam. Numa das salas havia muitos livros. Em outras, várias cadeiras enfileiradas e na frente uma mesa e uma jarra com água. Uma música suave que eu não conhecia. Era tocada por um pianista. Pensei, nossa, eu tinha uma ideia totalmente diferente de uma casa espírita. Como fui preconceituoso. Entrei em outra sala, onde vi Marinês, que ensinava mulheres sofridas por relacionamentos tóxicos. Esperei ela terminar o atendimento, e quando as mulheres saíram da sala, eu entrei, e quando ela me olhou, chorei. Estava me sentindo perdido. Ela me abraçou e me serviu água. Quando me acalmei, conversamos, e ela disse: enquanto você não reparar o mal que cometeu com essas duas mulheres, não se sentirá feliz. Ajude elas na educação dos filhos. Ajude financeiramente. É sua responsabilidade. Não tem como você voltar atrás e fazer diferente. Mas daqui para frente, fazer e ser honesto. Os conselhos de Marinês me deram outro rumo e fiz o que ela me pediu. Passei a ver os meus filhos regularmente e ajudar na educação. Ela estava certa. Me senti bem melhor. Mas era ela que eu amava. Por que eu não posso ser feliz com ela? Passei a visitá-la nessa casa espírita, onde ela trabalhava aos domingos. E era lindo de ver ela aconselhar tantas pessoas. Apesar do preconceito que eu tinha sobre religião, percebi algo, que Deus é único e que Ele não é uma religião, que o que faz a conexão com Ele só depende de nós. Os meus olhos se abriram para esse entendimento e com isso fui me sentindo leve, sem o vazio da alma que antes eu procurava preencher com prazeres. Com os conselhos de Marinês, eu uni os meus filhos e as mães deles já não tinham tanta raiva de mim e já estavam em outro relacionamento. Todos os domingos eu ia vê-la, me aconselhar com ela e perguntei: o que eu e você fomos na vida passada? Por que sinto esse amor tão forte por você? Ela, sentada na minha frente, disse: já vivemos muitas, já tivemos muitos nomes. Eu me chamava Maria de Lourdes na última encarnação. E você, Bernardo. E Marinês continuou: você me amava, mas o vício da infidelidade me trouxe muitas dores. Não só para mim, mas para você também. Éramos casados e você saía todas as noites e voltava de madrugada, cheirando a perfume que não era o meu. Com isso, fui me afastando de você e fui embora com as crianças. Não pude mais suportar. Você me perdoou? Bem, antes de reencarnarmos para essa vida, passamos anos em uma cidade espiritual. E eu aprendi a me perdoar por ter tirado as crianças de você. Elas também sofreram e por essa razão eles reencarnaram e hoje são os seus filhos. Perguntei: mas como assim? Não foi um erro meu ter sido infiel a elas? Com certeza foi, mas não subestime o amor de Jesus. É permitido as reencarnações. Mentores nos acompanham na Terra e buscam nos ajudar em nossos erros. Quando você estava sendo infiel com elas,
enquanto você dormia e descansava o seu corpo físico, o seu espírito era levado para a cidade espiritual e os mentores te pediram que você aceitasse ter os seus filhos na vida presente, que vivessem essa experiência e que fosse uma experiência feliz com eles, mesmo que você tivesse caído nas fraquezas da infidelidade, mas que seria um aprendizado. Perguntei: mas como você sabe de tudo isso? Ela respondeu: eu escolhi ter mediunidade para me ajudar você e outros que necessitam. Nada é ao acaso. Todo o tempo estamos sendo cuidados por mentores e eles vão encontrando formas de nos ajudar a cumprir com a nossa missão na Terra. Perguntei para Marinês: e nós dois? Bem, primeiro, você precisa entender que o preconceito nada mais é que a falta de conhecimento. Como podemos ter tanto preconceito com o próximo, sendo que Jesus nos ensinou a amar e a respeitar, seja qual for a crença ou raça? Jesus, na sua essência divina, nos aceita como somos. Por que não podemos seguir os seus ensinamentos? Penso que agora você está pronto para me aceitar, pois eu também te amo, desde muitas vidas. Quando eu ouvi isso, desabei em choro. Passou o tempo e nos casamos. Os meus filhos vinham nos visitar e quando Isabel, nossa primeira filha, estava com 5 anos, Marinês retornou para o lar espiritual. Eu continuei com os meus filhos. Não me casei novamente. Vivia para os meus filhos e eles retribuíam o carinho e o amor para comigo. Quando eu retornei para o lar espiritual, muitos anos depois de Marinês, meus filhos já estavam adultos, encaminhados nos estudos e estavam no caminho da boa conduta. Reencontrei com o meu amor. Estamos juntos nesse momento em que dito a nossa história. Gratidão infinita ao Criador e a Jesus por nos dar a permissão desse momento. Quando nos permitimos conhecer Deus, passamos a ter olhos só de amor para todos. Pierre Alexander.